Os operadores lógicos, como eu falei no vídeo anterior, ele compara duas comparações. Como assim? Vamos lá. E aí, aqui vocês vão ver que está diretamente ligado à tabela da verdade, né? Para quem estuda lógica antes. Então, eu tenho aqui 5 maior que 3. E eu tenho outra comparação que é o 5 igual a 5, certo? Aqui no meio, entre as duas operações condicionais ou as duas operações de comparação, né, eu posso ter um operador lógico que vai verificar se as duas são verdadeiras, se as duas são falsas, se uma é verdadeira e outra é falsa e assim por diante. Então, o primeiro a gente vai ver que é o I, que é o AND, certo? A gente coloca a palavra em inglês, diferente de outras linguagens de programação. Então, ele vai verificar. O I, lembrando da tabela da verdade, ele só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras, as duas operações ao redor. Então, 5 maior que 3 é verdadeiro. 5 é igual a 5 é verdadeiro. Então, como as duas são verdadeiras, o resultado final aqui vai dar verdadeiro. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 5 é igual a 4, olha só, agora vai dar falso. Por quê? Porque o I só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Da mesma forma que se eu também fizer aqui, ó, falso na primeira, ele vai continuar dando falso no resultado final. Certo? Eu tenho o outro operador lógico que é o OR, que é o OU, certo? O OU só é falso quando as duas forem falsas. Qualquer outro caso, ou seja, se pelo menos uma das duas operações for verdadeira, o resultado final já é verdadeiro. Aqui no caso, 5 maior que 10 é falso, e 5 igual a 4 é falso, então consequentemente o resultado final é falso. Agora, se pelo menos uma das duas, olha só, 5 maior que 4. Essa aqui é verdadeira, só que a segunda é falsa. Mas como eu utilizei o operador OU, a primeira já sendo verdadeira, o resultado final já vai dar verdadeiro. Olha lá embaixo, true. Da mesma forma que se eu colocar aqui, ó, 5 igual a 5, as duas agora são verdadeiras. Então o resultado final é true. Certo? Esses são os dois operadores lógicos. A gente também tem o da negação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma operação simples. 5 maior que 4. Isso aqui é uma operação, certo? Condicional. Ela é verdadeira, mas se eu colocar a palavrinha not antes, ele vai mudar o sinal, o resultado final. Ó, 5 maior que 4 é verdadeiro, mas como eu coloquei o not antes, ele nega. Então ele troca, certo? O resultado. Então o que era verdadeiro vira falso. Certo? Então esses são os três operadores lógicos que a linguagem Python ele traz pra gente.